A gente vai falar de sigla ruim, mas sigla muito ruim. Sabe a BVD, que é um tratamento para linfoma de Hodgkin? Vai ser pior. RDA-EPOC, que a gente usa, sei lá, para tumor primário de mediastino, pior. HDVVC, HDF-VVC, CAPD, um monte de técnicas de diálise, vai ser pior. A gente vai falar de sigla que usa para 3 coisas diferentes a mesma maldita sigla. Falando nisso, você comentou de linfoma, o linfoma tá na lista também, né? Mas tem várias siglas, pessoal, que são inclusive sonoras, tipo AIDS é sonora, mas sigla ok. Tipo essa R da EPOC é boa. Se fosse, por exemplo, RD.AEPO... Bem-vindos a mais uma lista do Jaleco, as 10 piores siglas da medicina. Então essa lista vai ser da melhor para pior. Aliás, da menos pior para pior sigla de todas. É claro, né? Essa lista foi feita na nossa opinião. Você tem todo o direito de querer mudar a ordem delas. Gente, democracia, vocês podem opinar o que quiser. Só não pode falar que essas siglas são boas. Não, e vamos começar então com o 10º lugar entre as piores siglas da medicina. Siglas relacionadas à tomada de medicamentos. O famoso QD e o QID. Para quem não sabe, o QD é para tomar o remédio uma vez ao dia e o QID são 4 vezes ao dia. Não. Não é? Confundi? Não, é isso. Mas o Lucas aqui é o nosso poliglota da lista. Hospital. Krankenhaus, é a casa do doente. Faz muito mais sentido. Como é que fala? É Marburgo? Marburgo? Deve ser Marburg em português e Marburg em alemão. E você vai falar latim agora pra explicar pra galera. Cara, eu não faço a menor ideia de como fala essa porra. Quaternion. 4 vezes ao dia. Quick die. 1 vez ao dia. Obrigado, Lucas. Gente, em latim, vocês viram que já é parecido. A sigla, então, fica quase igual. Esse negócio já fez muito paciente ganhar 1/4 da dose e um outro monte de paciente ganhar 4 vezes mais. Não, e além da sigla já ser parecida, com letra de médico, então, fica tudo igual, né? Não, mas letra de médico, na verdade, tipo, paralelepípedo e propanolol já são iguais, né? Não, gente, olha só, numa boa, não usem essas siglas. Entendeu? Simplesmente não usem. Entendeu, velho? Isso é mais usado em país estrangeiro, mas eu já vi gente no Brasil querendo usar. Ai, furado. E agora vamos pro 9º item da lista, falar sobre uma sigla que é muito utilizada em todas as especialidades, principalmente escrito lá no prontuário, mas que os cardiologistas usam uma outra finalidade. Se você ainda não sabe, a gente está falando do CD. Todo mundo que já pegou um prontuário já viu lá embaixo, CD. E geralmente significa conduta. O problema é que os cardiologistas usam CD como coronária direita. E ainda tem mais um sentido, que é o cluster de diferenciação. É aquele negócio que a gente fala do CD4, CD8, CD20 dos linfócitos, mas tem para outras células também, né? E CD ainda pode significar CD de música. Se bem que todo mundo ouve streaming agora, né? Acho que tá ficando velho. Cara, mas imagina só, você falar CD, ir na coronografia, avaliar o CD para ver a CD. Ou conduta, 2 pontos. Ir até a coronariografia, pegar o compact disc para avaliar a coronária direita. Cara, essa sigla tem 4 significados, ela é horrível. Por que ela ficou em 9º lugar? Porque eu quis, Brincadeira, gente. Ela ficou em 9º lugar, porque as outras são ainda piores e geram ainda mais confusão. Vamos ver se essa próxima sigla aí, que agora vai estar em 8º lugar, lá da oftalmologia, é tão ruim assim. É do oftalmo? Você tem certeza que é do oftalmo? OE e OD, você tem certeza que é do oftalmo? OE de olho esquerdo, OD de olho direito. Tem mistério. Vamos supor que o paciente, sei lá, tem uma otite externa, por exemplo. OD, orelha direita, OE, orelha esquerda. Cara, mas depende do contexto, é muito fácil você perceber. Você tá vendo lá que é um colírio no OD, meu irmão, é um colírio no olho direito. Não tem como botar colírio na orelha. Se bem que dá pra botar colírio de corticoide na orelha, né? É. Gente, isso que o Lucas falou é verdade, tá? A gente usa colírio de corticoide dentro da orelha para algumas doenças. E está ok, é assim mesmo a prescrição. Agora, cuidado, não é qualquer colírio. Pelo amor de Deus, não usa solução de hidratação oftalmológica, lágrima artificial dentro da orelha. Vai dar ruim. Já avisei que vai dar merda isso. Não exagerou um pouquinho não, cara. Dá uma lágrima na orelha, que mal pode fazer isso. Meu irmão, lágrima na orelha não sai mais. Cara, aquilo ali vai ficar úmido pra sair. Cara, é terrível. Vai ganhar uma otite externa por fungo, cara. Vai ser assim, catástrofe. Dica do tio Felipe. Falando em dicas, eu vou dar outra aqui. Não confundam hormônio com linfoma. Que?
Não tô brincando, você acertou. A próxima sigla é LH. Lucas, acho que aqui a gente não precisa explicar muito, né? LH é uma sigla muito clássica para hormônio luteinizante e é uma sigla clássica também para linfoma de Hodgkin. Tá. E qual é o cenário que você poderia confundir o LH como linfoma e o LH como hormônio? Eu li um artigo que media o LH nos pacientes com LH. Editor? Não é possível. Editor? Cara, mas por quê? Por que você fez isso, cara? Porque a procarbazina é um agente alquilante que às vezes a gente usa para linfoma de Hodgkin. Ele metila guanina. Então é o nosso 6º lugar. Em um inédito momento das listas, Lucas interrompe Felipe e revida um ano de interrupções. Ele metila guanina. Então é o nosso 6º lugar. Vou com uma sigla que é muito importante na cardiologia e na neurologia, que eles inclusive adoram. O ECG. O negócio é que ECG é uma boa sigla, porque transforma em uma coisa sucinta, curtinha, fácil de falar, fácil de escrever, um nome muito grande que é eletrocardiograma. O problema é que ela também faz isso com escala de coma de Glasgow, que também é algo muito grande e agora está transformado numa sigla bonitinha, pequenininha, sonora, e eu esqueci o que você falou. Você sabia que eu já me ferrei nessa brincadeira? Porque eu já peguei pré-operatório de neurocirurgia, estava escrito lá ECG, e eu fiquei, nossa, é escala de coma de Glasgow ou eletrocardiograma do pré-operatório? Nesses casos, poderia fazer sentido ter os dois exames, né? É por isso que está na lista como das piores siglas da medicina. Ah, tá. Então tá certo. Tá validado como 6º lugar. Agora você vai validar a minha lista, é isso mesmo? Tá bom. Valida então o 5º lugar. Vamos ver o que o Lucas acha do 5º lugar, a MBP. Música popular brasileira? Oi? Tô brincando. Lucas, não é MPB, é MBP. Agora, obrigado. gente, a sigla é muito ruim, gente. É muito ruim, porque são 3 proteínas completamente diferentes com a mesma sigla. Isso pode ser proteína ligadora de manose, isso pode ser a proteína básica da belerina, isso pode ser a proteína básica principal do eosinófilo. Tem 1 milhão de significados, cara. Medium back pressure, master business in petroleum, várias coisas. Cara, mas aqui tem que ser de medicina. Ah, é. Me empolguei. Mas só para explicar, então, dar uma contextualizada nessas 1000 proteínas, na verdade foram 3 que o Felipe citou, essa proteína básica principal, lembra lá dos eosinófilos, aquelas células queridíssimas presentes no nosso sangue? Os eosinófilos têm grânulos eosinofílicos no seu interior. E quando a gente dá um zoom e dá uma olhada nesses grânulos em si, tem umas proteínas. Inclusive tem uma proteína que é a principal delas, que é a proteína básica principal, ou MBP. Uau! Gente, a esclerose múltipla é uma doença autoimune e apesar do principal mecanismo ser celular, às vezes tem alto anticorpo. E aí tem alto anticorpo contra uma proteína, que é a proteína básica da mielina, ou MBP. O nosso sistema imune, nosso sistema complemento, ele tem 3 grandes vias, a via clássica, a via alternativa e a via da lectina, cuja principal proteína é a proteína ligadora de manose, ou MBP. Se eu não sair naquele vídeo, eu vou te quebrar a pau. 2, 6, deu pro nós. Essa última que o Lucas falou, até tem pesquisador mais gente boa que chama lectina ligadora de manose. Aí a sigla muda e deixa ser MBP. Mas mesmo assim, é muita proteína para uma sigla só, né? Cara, e o pior é que é tudo relacionado ao sistema imune. Imagina você tá no congresso de imunologia e aí tem uma palestra lá. A importância do MBP nas doenças autoimunes. O que você está falando? Cara, pode ser qualquer coisa, né? Tem umas 15 doenças diferentes. Não, eu acho que tem pesquisador, cara, que quando identifica uma proteína diferente, ele para e pensa, cara, como é que eu faço para dar um nome de forma que a sigla seja MBP? O cara pensa isso, não é possível. Cara, é sua cara fazer isso, se fosse pesquisador. Não, cara, eu sou completamente contra. Eu tô fazendo aqui a lista contra essas siglas, completamente. Tem um amigo meu que é anestesista, uma vez ele foi anestesiado lá em Minas Gerais e ele Antes de contar a história, tem que apresentar a sigla pra galera. É de outra sigla, que aliás é o nosso próximo lugar, PAM e a PIA. Pode ir, conta essa história. Posso contar agora? A minha história é o seguinte, o anestesista, meu amigo, aqui do Rio, ele estava em Minas, anestesiando, ele estava lá, começando a cirurgia e tal, e o cirurgião virou para ele e perguntou, cara, como é que tá a PIA? O cara,
PIA ficou ali sem entender. PIA, pressão intraabdominal, cara. Não faz sentido PIA nessa coisa. Aí o cirurgião perguntou de novo. A pressão arterial, como é que tá? Aí ele se ligou que tinha feito confusão por causa de sigla. Para quem não sabe, aqui no Rio e em outros estados também, essa pressão intra-arterial, na verdade, a gente chama de PAM, pressão arterial média. Não tem base um trem desse. E em Minas eles usam PIA para absolutamente a mesma coisa. Agora, convenhamos, os mineiros estão certos, né? Porque PIA, pressão intra-arterial, é muito melhor que sim, PAM. Até porque você não precisa de uma PAM para estimar a PAM. A gente não precisa de PAM para estimar a pressão arterial média. Não, cara, O problema é que PIA já tem dono, já tem um significado, que é pressão intraabdominal. Cara, mas a PAM continua sendo ruim, cara. Presta atenção. A gente fala, vou passar uma PAM. Como assim eu vou passar uma pressão arterial média, cara? Vou passar uma PAM na radial. Cara, não faz o menor sentido essa sigla, cara. Não... Para evitar que o Felipe infarte aqui na lista, vamos mudar de assunto. Vamos falar de um problema que não seja dele, mas sim entre os cirurgiões e os oftalmologistas. E no terceiro lugar das piores siglas da medicina está a FO. É tão consagrada que você vai ver o tempo inteiro nos prontuários, justamente a descrição da ou do FO. É verdade, só que o problema todo é justamente que é consagrado para duas coisas. É muito, muito consagrado que os cirurgiões usem FO como ferida operatória. Só que também é muito, muito consagrado que os oftalmologistas usem FO como fundo de olho. E vendo assim, fica até difícil saber de quem é o dono da sigla, né? Agora tem que ter um dono da sigla, né? Alguém manda na sigla, o cara é o dono, não é um dono. Levando em conta que tem mais cirurgião que oftalmologista. Mas o clínico também usa o FO. E o clínico também quer saber a ferida operatória. E quer saber o fundo de olho do hipertenso, do diabético, do paciente com citomegalovírus. Cara, gente, a dica é a mesma. Se você não apresentou o significado da sigla no começo do texto da evolução, não use essas siglas. Não usa, simplesmente não use. Agora, meu amigão, hipócrita dos infernos, eu tenho certeza que a próxima sigla você usa o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas a próxima sigla é das siglas mais usadas pela nefrologia. E também usa em pneumologia, a IRA. Essa é uma sigla que claramente significa injúria renal aguda. Ou insuficiência respiratória aguda. Polêmico isso, hein? Não, cara, não é nada polêmico. Ele não vai dar o braço a torcer, então eu vou explicar pra vocês. IRA, antigamente significava insuficiência renal aguda. A gente viu que esse termo não era dos mais apropriados para todos os casos, que às vezes era só uma injúria renal aguda, mas também pode significar insuficiência respiratória aguda. E isso no CTI é às vezes comum o paciente ter uma lesão renal e uma lesão pulmonar simultaneamente, o que confunde ainda mais. Não, tem alguns médicos que inclusive tentam resolver esse problema falando de IRPA para insuficiência respiratória aguda. É, mas não resolve, continua uma porcaria. Continua tendo IRA, né? Eu, pessoalmente, que tio Felipe, o que eu faço? Eu não uso IRA. Eu uso lesão renal aguda. Então eu escrevo LRA, lesão renal aguda, para os pacientes que têm injúria renal aguda ou a lesão renal aguda, que é a mesma coisa. E agora, finalmente, chegamos à pior sigla da medicina. É uma sigla que tem 3 sentidos muito, muito, muito comuns e que agora, com a pandemia de SARS-CoV-2, até a população leiga está falando mais. A pior sigla da medicina, o PCR. Gente, toda a lista do Jaleco eu falo que a ordem é a minha opinião, que eu fiz a lista e tal, pra gente discutir. Mas numa boa, essa é a pior sigla. Eu não quero saber o que vocês acham. Essa é a pior sigla, ponto final, cara. O tempo vai passando, você vai perdendo a humildade, é isso, cara? Galera, PCR realmente uma péssima sigla. Por quê? Primeiro exemplo de todos. Reação em cadeia de polimerase. Cara, uma técnica muito utilizada, muito comum para o diagnóstico de várias doenças virais, inclusive da Covid-19. Só que PCR também quer dizer proteína C reativa. Uma técnica muito comum para diagnóstico de inflamação em várias doenças. E o problema não para por aí. PCR também é muito utilizado como parada cardiorrespiratória, processo esse que vai acontecer invariavelmente em todo mundo que está vivo. Nem todo mundo. Pensa só, se tiver uma morte encefálica e for um doador de coração, o coração até vai parar um pouquinho, mas depois vai transplantar e vai continuar funcionando. É, mas Então ele vai acabar parando no corpo da outra pessoa. Mas aí é de quem? É. Voltando para a história do PCR, cara, eu vou provar que é a pior sigla, porque eu vou fazer uma frase usando o PCR 3 vezes com 3 significados diferentes, quer ver? Vai lá, manda brasa. Olha só, gente.
Preste atenção. O paciente tinha uma PCR positiva para Covid. Estava grave com a PCR alta e acabou evoluindo para PCR. Que loucura. Melhor dizendo, o paciente estava com uma cadeia de reação de polimerase positiva para Covid-19, estava grave, com uma proteína C reativa muito alta, teve uma parada cardiorrespiratória. Cara, assim, se eu consigo fazer uma frase coerente que faz sentido usando uma sigla com 3 significados diferentes, cara, assim, a sigla é muito ruim, cara. Não... Cara, e o pior é que as 3 são consagradas demais, ou seja, não vão mudar essas siglas. Esquece, vai ficar essa porcaria o resto da vida. E por ser consagrada, e porque não vai mudar, e porque eu consegui fazer uma frase coerente com 3 significados diferentes, essa é a pior sigla da medicina disparado. Lembrando então as 10 piores siglas da medicina, na nossa opinião. QID e QD, CD, OD e OE, LH, ECG, MBP, PAM e PIA, FO, IRA e PCR. Galera, muito obrigado por assistir essa lista quilométrica, mas que foi feita com muito amor e carinho. Espero vocês na próxima. Feitas por mim com muito amor, carinho, só eu. Mas um grande abraço, gente, e até a próxima lista. Lu, final de lista. Agora tem desafio pra você. Se liga no desafio. Não. Eu quero ver você fazer uma frase usando siglas ruins, usando pelo menos 10 siglas ruins, tá? Com uma frase coerente, como se estivesse passando um caso sério. Tá, deixa eu dar uma pensada aqui. O paciente com LH, pós-operatório, estava com FO limpa. Só que ele teve PCR positivo para Covid-19. E com isso, a PCR dele começou a aumentar. Isso desencadeou 2 coisas catastróficas: IRA e IRA. E aí a gente foi pedir para ele vários exames. E um desses exames, inclusive, foi o ECG, que estava com uma bradicardia, beleza. Mas a ECG dele estava de 12 também. E além desse ECG de bradicardia, a gente foi investigar melhor e viu que, apesar da CD ter tido totalmente correta, a CD dele estava obstruída. E não teve jeito, ele evoluiu para PCR. Moleque! Eu começo? Não. Ah, tá, porque você foi calado no tempo. Eu tava começando. Ah, tá, desculpa. A BVD que a gente usa para linfoma de Hodgkin, o RDA Shop. Ah, verdade. A nossa próxima sigla é a FO. Eu esqueci qual era a sigla. Eu esqueci. Essa sigla claramente significa injúria renal aguda. Pode ser insuficiência respiratória aguda. Era isso que eu falava, não, né? Claro.